Galera, o tema desse vídeo hoje é muito especial. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Vou falar do homem, ó. Vou falar do Dom Fredon, Frederico Chaves Guedes, que voltou agora, regressou pro Fluminense nesse ano. Uma boa parte da torcida, se não a maioria, ficou muito satisfeita e muito feliz. E eu acho que a frustração é do tamanho da expectativa que a gente cria, né? E boa parte, ou a maioria da torcida do Fluminense esperava um pouco mais do Fred nesse retorno dele ao Fluminense. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para você que não conhece quem é o Frederico Chaves Guedes, o que ele já fez no Fluminense e, na minha opinião, o que ele ainda pode fazer para nos ajudar. Depois da vinheta vamos falar sobre isso. Vambora! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se ainda não faz, siga o nosso canal. Se gostar desse vídeo aqui, deixa um like. E super importante, eu sempre convoco vocês a fazer isso. O tema desse vídeo hoje, eu vou contar um pouquinho aqui da história e falar um pouquinho do que eu acho do que o Fred ainda pode fazer pelo Fluminense. Então deixa aqui teus comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é um vídeo muito delicado. Eu preparei ele com o maior carinho do mundo, porque trata-se de um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Poucos jogadores, no quase 100 e poucos anos de história do Fluminense, fizeram o que o Fred já fez. Então eu vou começar aqui um pouquinho, contando para você que talvez não saiba ou não lembre, quem é o Fred? Frederico Chaves Guedes, nascido no dia 3 de outubro de 1983, chegou no Fluminense em 2009, uma grande contratação na época da Unimed, e naquele ano, logo no seu primeiro ano de destaque, primeiro ano no Fluminense, ele já teve um ano de destaque. Num ano que tinha tudo para ser ruim, num ano que tinha tudo para a gente ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, quando os matemáticos deram apenas 1% de chance da gente escapar, o Fred foi um dos principais astros daquele time. Diria que ao lado do Conca, foi o cara que mais nos ajudou a conseguir aquele milagre. Para você que não conviveu, que não viveu aquela época, você que é um torcedor um pouquinho mais novo, aquela salvação, galera, para mim, equivale a um título brasileiro, tá? Da importância da arrancada final que foi aquela arrancada do Fluminense em 2009. E veja bem, se o Fluminense não tivesse se recuperado, tivesse sido rebaixado, hoje, muito provavelmente, nós não seríamos tetracampeões brasileiros. Porque no ano seguinte, em 2010, depois daquele milagre, o Fluminense foi campeão brasileiro. E em 2012 também. Então, se a gente tivesse sido rebaixado em 2009 e 2010, nós disputaríamos a Série B. Ou seja, tudo aquilo que foi conquistado depois poderia não ter vindo. Então foi o primeiro ato grandioso, digamos assim, do Fred no Fluminense. Ainda em 2009, ele também foi campeão da vice-campeão da Sul-Americana, foi expulso naquela final, perdeu a cabeça, acabou brigando. Algumas pessoas acham que ele prejudicou o Fluminense, porque ele poderia, se ele não tivesse sido expulso, a gente tinha chance ainda de vitória. Mas enfim, em 2009 já foi um ano marcante para o Fred. Ele foi vice-campeão da Sul-Americana e ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento. Em 2010, o Fred foi campeão brasileiro, assim como em 2012. Então o Fred é bicampeão brasileiro, conquistas dele no Fluminense, tá galera? Bicampeão brasileiro 2010, 2012, campeão carioca em 2012, campeão da Primeira Liga em 2016. Eu não vou nem contar as taças, tá? Taça Rio, Taça Guanabara, contando apenas títulos. Prêmios individuais no Fred jogando pelo Fluminense. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2012 e 2014. 2014, então, importantíssimo, que foi o ano da Copa do Mundo e foi o ano que o Fred foi colocado como cone na Copa do Mundo, né? E a única torcida no Brasil que abraçou o Fred fomos nós, torcedores do Fluminense. Então ele mesmo considera 2014 como um dos anos mais importantes da vida dele, na carreira dele como jogador de futebol profissional. Porque enquanto ele era feito de chacota pelo Brasil, pelo mundo inteiro, ele veio, a torcida do Fluminense abraçou ele se recuperou e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano.
Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca também em 2011 e 2015 e foi eleito o craque do Brasileirão. Além da chuteira de prata, ele foi eleito o craque do Brasileirão de 2012. Então assim, é um cara que tem muita história. Continuando, o Fred é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense. Terceiro maior artilheiro da história. Sendo que ele está a apenas 11 gols. 11 gols. Fred hoje, já contabilizando os gols dele esse ano no Brasileiro. Ele tem 2. Era para ter 3. Aquele gol do Botafogo que o Daronco não deu. Ele tem 174 gols com a camisa do Fluminense em campeonatos brasileiros. E ele pode se tornar, em campeonatos brasileiros não, com a camisa do Fluminense. E faltam 11 para ele passar o segundo colocado. O Fred, se ele fizer mais 11 gols com a camisa do Fluminense, ele vai se tornar o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Vejam a importância do Fred hoje para nossa geração de torcedores. Ele é o maior artilheiro do Fluminense nesse século, também com 174 gols. É o maior artilheiro do Fluminense na história dos campeonatos brasileiros, 93 gols. Maior artilheiro do Fluminense em Copas do Brasil, 17 gols. Maior artilheiro do Fluminense na Libertadores da América, com 8 gols. Maior artilheiro do Fluminense na Taça Sul-Americana, 5 gols. Ou seja, galera, o Fred é o maior artilheiro do Fluminense praticamente em todas as competições na qual nós já disputamos. Tirando aqui o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana. Vejam a importância desse craque, desse ídolo, para o Fluminense e principalmente para a nossa geração de torcedores. Eu posso dizer que no meu hall da fama, o Fred, se não é o maior jogador da história do Fluminense, com certeza está entre os 3 da história. Eu não vi outros jogadores jogarem, mas sei um pouquinho da história do Fluminense. Eu colocaria o Fred entre os 3 maiores jogadores da história do Fluminense. E assim ele voltou para o Fluminense esse ano com essa expectativa. E aí eu já contei um pouquinho do que o Fred fez. Vou falar agora da minha expectativa do Fred. Eu também fiquei não diria decepcionado, mas eu esperava um pouco mais do Fred nesse retorno dele ao Fluminense. Afinal de contas, galera, não se esqueçam, ou fiquem sabendo, caso vocês não saibam. O Fred, ano passado, foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, foi eleito o craque do Campeonato Mineiro e fez 21 gols no ano. O Fred, ano passado, 2019, não tô falando longínquo, não. Ano passado, num ano terrível pro Cruzeiro, que o Cruzeiro caiu pra Série B, o Fred foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, craque do Campeonato Mineiro, e fez 21 gols no ano. Isso é bastante coisa para um jogador de 36 anos. Então o Fred veio pro Fluminense com essa expectativa e além de carregar nas costas o peso de ser o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense e um dos maiores da nossa história. Então a expectativa em cima dele foi muito grande. E a decepção é do tamanho da expectativa, né? Um jogador ruim, Felipe Cardoso, a gente não espera nada dele, porque ele é ruim. Agora, quando vem um jogador com o peso do Fred... Só, galera, minha opinião, vocês podem escrever aqui o que vocês acham, se vocês discordam de mim. O Fred, infelizmente, não é mais aquele jogador de 2012. E eu vejo algumas críticas, na minha opinião, erradas em relação ao Fred, que ele tá fora de forma, que ele não tem mais físico. Galera, parte física do Fred hoje, eu sempre digo isso com propriedade, porque, quem não sabe, eu sou personal trainer, fisiologista, então é uma área que eu entendo. O Fred está melhor fisicamente hoje do que em 2012. Em 2012 o Fred ainda era aquele cara boêmio, gostava de sair à noite para beber, curtir a farra e tal. Ele agora tá casado, tá quietinho, quando ele tá de folga. Algumas pessoas criticam, alguém até comentou ontem, né? Ah, o Fred... Vejam aqui a foto, só interrompendo um pouquinho, vejam aqui a foto do tornozelo do Fred. Olha como é que tá o tornozelo do Fred. Tá vendo como é que tá inchado? Aí algumas pessoas comentaram, isso aí não é nada, daqui a pouco ele vai estar pedalando de novo por aí, como se ele tá pedalando fosse algo errado. Não é, galera. O time do Fluminense hoje, como eu já falei pra vocês, o time do Fluminense, na minha opinião, treina pouco. Então, ao invés do Fred estar na farra, na boêmia, aí, tomando aquela cabe-saque que ele fazia em 2009, hoje o Fred vai pedalar com a família, vai pedalar com os amigos. Isso não é algo ruim. Isso é algo que ajuda o condicionamento físico dele. E tem mais. O Fluminense vai fazer um exame nesse tornozelo dele hoje e pode ser que ali tenha uma fratura. Deus queira que não, que seja só um edema, um inchaço, uma retenção de líquido pelo trauma que foi. Mas pode ser que o tornozelo do Fred tenha fraturado. E se fraturou, pode significar, sim, o fim da carreira do Fred.
Porque ele vai demorar um tempo para se recuperar, só volta a jogar provavelmente ano que vem. Bom, bate na madeira, ó. Deus queira que não. Mas aquilo ali pode ser uma lesão grave. Então, assim, a minha expectativa com o Fred, galera, é que ele pode ainda nos ajudar. O Fred pode nos ajudar muito esse ano. Agora, não esperem o Fred de 2012, de 2014. Não coloquem na cabecinha de vocês que o Fred tem que jogar todos os jogos e os 90 minutos do jogo. Fred não é mais esse jogador. Na minha opinião, o Fred tem uma vida útil no jogo de aproximadamente 65 a 70 minutos. Ou seja, um tempo e meio, mais ou menos. Um tempo e meio. Para agravar mais ainda essa situação, que o Fred tem que jogar, na minha opinião, nesse time do Fluminense, são os jogadores substitutos a ele. Eu tenho uma relação aqui para vocês agora. Vejam bem, dos atacantes do Fluminense, caso o Fred não jogue, quem vai jogar? Porque os jogadores que o Fluminense tem hoje, Felipe Cardoso, Marcos Paulo, Caio Paulista, Luca, para colocar esses caras e deixar o Fred no banco, eu prefiro o Fred de muleta, com uma perna só, com o tornozelo quebrado, jogando no ataque. Porque ele é muito superior tecnicamente a todos os outros. O Fred, com todos os problemas, Fred já teve Covid, Fred já fez cirurgia no olho, Fred já se lesionou, ele tá tendo muitos problemas esse ano depois que ele voltou pro Fluminense, problemas físicos. Isso não quer dizer que ele tá mal fisicamente. Infelizmente é uma fatalidade, acontece. Preparado fisicamente ele tá, mas ele tem enfrentado muitos problemas que ele não tem conseguido dar tanta sequência assim. Mas mesmo assim, o Fred é o vice-artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O artilheiro é o Nenê com 7 gols, na sequência vem o Fred com 2 gols e 2 assistências. Ou seja, ele não está sendo totalmente inútil. Naquele empate contra o Ceará, naquela péssima partida que nós fizemos, aquela entregada do Digão, o gol do Danilo Barcelos no finalzinho do jogo foi uma assistência, um passe de cabeça do Fred. E não foi uma bola fácil. Ele subiu disputando com os zagueiros, qualquer outro atacante ali tentaria cabecear para o gol, ia tentar matar a bola no peito e fazer uma lambança. O Fred conseguiu visualizar o Danilo Barcelos entrando e deu um passe de cabeça, ajeitou, o Danilo Barcelos vai lá e empurrou para dentro. Então, assim, na minha opinião, o Fred tem importância nesse time do Fluminense, muita importância, ainda pode ser muito útil. Torcer para essa lesão dele não ter sido grave, porque senão vai ser muito complicado para o prosseguimento da carreira dele. E torcer para ele fazer pelo menos mais 11 gols no tempo que ele tem de contrato com o Fluminense, para chegar ao posto de segundo maior artilheiro da história, porque ele merece. O Fred é um torcedor do Fluminense apaixonado, assim como nós. Então ele nos representa dentro de campo. Então eu acho isso de uma suma importância. O cara pode estar cansado, pode estar sem condicionamento, mas ele está defendendo a camisa que ele ama. Então ele vai dar o sangue, vai dar a vida dentro do campo. Assim eu enxergo o Fred no Fluminense hoje. Se você não concordar, não tem problema nenhum. Pode deixar aqui nos comentários. De boa, galera, de boa. Vamos parar com essa polarização. Ontem eu fiz um vídeo de análise do jogo, aí eu falei algo que um seguidor da página não gostou, eu vou descurtir a sua página agora porque não vou seguir mais você porque eu não concordo com isso que você falou. Caramba, pra que isso? É a mesma coisa se eu bloqueasse você porque você fez um comentário discordando de mim. Pra que essa polarização? Por que as pessoas não podem ter opiniões diferentes? Tudo bem, ok. Escreve nos comentários. Eu sempre deixo o like em respeito a você. Eu sempre deixo o like nos seus comentários, mesmo que eu não concorde. Não ofendeu, não xingou, de boa, não tem problema você discordar de mim. Mas essa é a visão que eu tenho. A gente não pode enxergar o Fred com o mesmo peso do Marcos Paulo, do Felipe Cardoso, que seja um Nenê, um Ganso, seja lá qual for. O Fred é um dos maiores ídolos da história do Fluminense, da nossa centenária história. E assim ele deve ser tratado. Sim, ele deve ter um tratamento diferenciado. Ele é um dos maiores da nossa história e ainda está em atividade. Nós somos privilegiados de estarmos vendo um dos maiores ídolos da história do Fluminense em campo, galera. Daqui a pouco isso acaba. O Fred já está no fim da carreira. Já já ele vai parar. E você não vai ter mais o privilégio de ver um craque desse em campo. Eu, assim como muitos de vocês, tiveram o privilégio de ver o Deco com a camisa do Fluminense. Vocês têm noção do que o Deco significa para a história do futebol mundial? É um cara que ganhou, foi bicampeão brasileiro com o Fluminense também, tem uma história. Vocês têm noção do que o Deco significa para a história do futebol mundial? Esse cara vestiu a nossa camisa e foi campeão nos ajudando dentro de campo. Quando as pessoas me perguntam, André,
Quem foi o maior jogador que você... Quem você acha o maior jogador da história do Fluminense? Falo, cara, eu fico em dúvida entre alguns jogadores. Agora, o melhor jogador, tecnicamente, que eu vi vestir a camisa do Fluminense foi o Deco. Literalmente um mago. Joga de terno. Jogou muito. E eu vi o Deco em campo. E hoje eu sinto muita saudade. Como eu queria um jogador como o Deco no Fluminense. Daqui a pouco vai ser a mesma coisa com o Fred. Na minha opinião, o Fred tá pro Fluminense, o que o Roberto Dinamite foi pro Vasco e o que o Zico foi pra Mulambada. Na minha humilde opinião. A galera fala, Rivelino. Pra mim, o Fred tá pro Fluminense, o que esses dois jogadores foram pra história de seus respectivos clubes. Respeito a opinião de você se você não discordar. Escreve aqui no comentário. Quem você acha que significa que você tenha visto jogar com a camisa do Fluminense, que te represente, que daqui a 20, 30 anos você vai contar pros seus filhos. Eu vi esse cara jogar. Fala pra mim, deixa aqui nos comentários. Beleza, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo. Logo mais estaremos juntos novamente no Diário do Flu. Beleza? Forte abraço. Saudações tricolores.